Se és daquelas pessoas que não está disposta a investir no teu futuro, se és daquelas pessoas que só pensa em enriquecer nos mercados financeiros e és daquelas pessoas também que não estão dispostas a investir um único cêntimo para ir colher mais tarde alguns euros, ou centenas, ou milhares, ou o que for, então este vídeo pode ser para ti. Lembra-te que nos mercados financeiros não existem milagres e aquilo que eu te vou falar neste vídeo também não é nenhum milagre. É uma estratégia que eu já falei aqui no canal há uns 2 anos, talvez, e que vou trazê-la de volta para as pessoas que eventualmente não querem ou não estão dispostas a investir no seu próprio futuro e, como tal, querem apanhar atalhos e querem ir por atalhos para, eventualmente, um dia ganhar dinheiro nos mercados. Fica aí. Olá, traders, bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, chamo-me Luís Barata, sou trader nos mercados financeiros há 10 anos, há mais um bocadinho de 10 anos. Sou um trader que já passou por tudo e mais alguma coisa. Para quem não me conhece, sou um trader que teve durante 5 anos a dar prejuízo, 5 anos seguidos, sempre a dar negativo. Na minha altura não haviam cursos, não haviam estratégias, pelo menos, dispostas para as pessoas na internet e, como tal, eu tive que penar e tive que penar muito. E hoje em dia eu consigo dar alguns conselhos, ou posso sempre dar alguns conselhos com base na minha experiência de vida. Não é que ela possa valer muito para ti, porque os tempos mudaram. De qualquer das formas, podes ter um outro prisma, uma outra opinião, de um outro lado que eventualmente tu ainda não estás lá ou que eventualmente um dia queres lá chegar. Basicamente o que eu estou a dizer com isto é que eu andei durante 5 anos a penar e aquilo que me fez estar durante 5 anos a perder dinheiro constantemente, quase todos os dias no mercado, foi realmente a minha vontade em querer aprender. Na altura eu queria aprender, mas não tinha onde aprender porque não havia grande informação e hoje em dia as coisas são diferentes e ainda bem que são diferentes. Hoje em dia, com o YouTube, com a massificação que existe de informação no YouTube a nível de Forex, de mercados financeiros, tu podes ir colhendo algumas informações num sítio, podes ir colhendo noutras e, ao agarrar um pouco dali, um pouco daqui, podes montar um sistema que eventualmente poderá funcionar para ti. No entanto, obviamente que as coisas agora são muito mais simples e, como é óbvio, tu não tens que estar a gastar dinheiro num curso, tu não tens que comprar o meu curso para seres lucrativo, não tens que fazer nada disso. Tu podes eventualmente avançar, fazer exatamente aquilo que eu fiz, só que obviamente enquanto eu demorei 5 anos, tu agora se calhar poderás demorar 1 ano e meio, ou 2 anos, o que for, depende sempre de pessoa para pessoa, mas de qualquer das formas, aquilo que eu te quero dizer é que se tu não estás disposto a investir no teu futuro, vais ter sempre um caminho mais longo e mais penoso pela frente. Portanto, esta estratégia pode ser enganadora para quem a vê pela primeira vez, porque é uma estratégia tão simples e as pessoas vão começar a pensar como é que uma coisa tão simples pode funcionar na complexidade dos mercados financeiros. E acredita que quanto mais simples tu atuares nos mercados financeiros, mais sucesso tu vais ter e, obviamente, mais uma vez eu te falo por experiência própria. Quanto mais tu queres colocar indicadores, quanto mais complexo for o teu sistema de entrada e de saída, mais complicações tu vais ter no decorrer da tua jornada de trader. Por isso é que quanto mais simples, melhor. Obviamente que às vezes esta simplicidade pode parecer muito simples a uma pessoa, mas na verdade não é assim tão simples. O que eu estou a querer dizer com isto é que se tu vis um trader com experiência a negociar nos mercados, se tu olhares para o gráfico desse trader, já com alguns anos de experiência, tu vais ver que esse trader utiliza gráficos completamente limpos. Ou seja, não precisa de indicadores, não precisa de linhas, não precisa de tudo e mais alguma coisa lá escarrapachado no gráfico, porque percebe perfeitamente como é que aquilo funciona. Já um trader que está a iniciar e que tem alguns meses, ou eventualmente até 1 ano ou 2, e ainda não está, digamos, a ser lucrativo nos mercados, vai ter o mesmo gráfico completamente cheio de indicadores, de esquemas de infalíveis, ou seja, percebe-se logo quando é que um trader é lucrativo e quando é que um trader não é lucrativo. E às vezes esta simplicidade dos traders mais avançados faz com que os mais novos olhem para aquilo e digam isto é simples demais, isto não funciona. Esta estratégia vai funcionar sempre? Não. Não funciona sempre, como qualquer estratégia não funciona a 100%. Há estratégias que funcionam na ordem dos 30%, dos 40%, 50%, 60%, 70% de efetividade. Ou seja, tem uma eficácia nesta ordem de estes valores que eu acabei de mencionar. Esta estratégia é uma estratégia que, quando aplicada de forma correta, pode dar uma eficácia na ordem dos 40%, o que 40% dos mercados financeiros é extremamente eficaz. É muito bom. As pessoas acham pensam que 40% é pouco, 90% é que era o ideal ou até 100%. Isso não existe, raramente existe, e se existe, o que está disposto, o que está, digamos,
disponível para essas pessoas com essas taxas de eficiência são valores completamente absurdos. Ou seja, se um curso tiver uma estratégia que tem uma eficácia de 95% ou de 99%, primeiro que tudo, deves desconfiar porque isso quase que não existe. Mas mesmo que exista, será tão cara que quase ninguém consegue pagar, porque obviamente uma coisa que te gera com uma certeza de quase 95% de eficácia, tem 95% de eficácia, obviamente te vai trazer lucros, certamente, e obviamente que ela tem que ser paga. Aquilo que vamos fazer é passar para o meu gráfico, para eu te explicar. Antes de passarmos para o gráfico, vou-te só dizer que esta estratégia é uma estratégia de suportes e resistências que utiliza linhas muito simples de entrada e de saída e que tu não deves complicar mais do que aquilo que eu te vou passar. Se for já um trader já com alguma experiência, eventualmente poderás acrescentar uma ou outra coisa para que possa maximizar as tuas entradas, mas isto lá está. Isto já são extras para pessoas que já sabem o que estão a fazer. Para a maioria das pessoas que eventualmente está a testar, que ainda está a querer experimentar e que está à procura de serem lucrativos no mercado, faz exatamente aquilo que eu te vou dizer e vais ver que tens a maior parte das vezes vais ter umas entradas positivas, ou seja, neste caso vais ter umas saídas positivas com lucro, ok? Vamos passar então aqui para o meu gráfico e já falamos. A primeira coisa que vais ter que fazer, primeiro que tudo, é vir para o TradingView ou ir para um gráfico qualquer da tua corretora, seja MetaTrader 4, MetaTrader 5, seja cTrader, seja o que for. A primeira coisa, obviamente, que tens que ter acesso é a um gráfico e a segunda coisa que terás que fazer, como é óbvio, é escolher o ativo. Para esta estratégia, esta é uma estratégia de suporte e resistência, é a estratégia mais simples que existe no mundo dos mercados financeiros. E aquilo que tu tens que procurar é por mercados que se estejam a movimentar numa tendência. Ou seja, nós quando olhamos para esta, por exemplo, estamos aqui no Australian Dollar, o USD, o que acontece com este par? Este par, neste momento, o que podemos ver é que ele não está numa tendência clara nem de alta nem de baixa. Okay? Podemos ver que ele está aqui, digamos, num canal, aqui nesta zona. Este canal pode ser desenhado desta forma. Portanto, podes perceber que, efetivamente, temos aqui este canal que não nos indica grande coisa face ao próprio ativo, ao movimento do próprio ativo. O que é que nós temos que fazer? A primeira coisa, então, é escolher um par que seja movimentado, que esteja a ser sempre movimentado, que tenha muita negociação, como é o caso, por exemplo, do euro-dólar. Vamos ver aqui o euro-dólar. O euro-dólar, pronto, é um par que, para já, o euro-dólar é o par mais negociado do mundo, portanto tem sempre volatilidade, tem sempre forma de se mexer, ou para cima ou para baixo, ou obviamente também para os lados. O que é que nós vemos aqui neste par logo de caras? Neste momento ele está numa tendência de alta, portanto podemos perceber aqui efetivamente que o par movimenta-se daqui de cima para, aliás, de baixo para cima, aqui fez um pequeno pullback à zona, mas a tendência eventualmente poderá ser tendência de alta, continuar a sua tendência de alta. E é exatamente isto que nós procuramos na nossa estratégia, é encontrar um par que se movimente, porque não queremos estar num par que está constantemente parado, e a segunda coisa é identificar a tendência. Como é que isto vai ficar? Como é que nós vamos então identificar isto? Obviamente que agora aqui o par já está, já desenvolveu, será mais fácil de identificar. De qualquer das formas, eu vou-te explicar como é que a estratégia funciona e depois tu poderás pôr em prática no decorrer da abertura do mercado. Neste momento eu estou a gravar isto a um sábado, o mercado está fechado, não tenho como te mostrar o desenvolvimento do par, mas vou-te mostrar como é que tu tens que fazer. A primeira coisa que tens que fazer é desenhar aqui logo um suporte nesta área mais baixa. E a partir daí o que tu tens que fazer é começar a perceber porque é que é um suporte, porque já foi suporte aqui atrás e já voltou a ser suporte aqui. Estamos no time frame de 1 hora, ok? E aquilo que tu tens que fazer logo de seguida é desenhar uma resistência. Neste caso tu não sabes, imagina que está assim, tu não sabes o que é que vai acontecer, mas sabes que temos aqui uma resistência nesta zona. Por exemplo, eu posso já desenhar aqui uma resistência, posso já desenhar aqui uma resistência nesta zona, que eu sei que já foi resistência anteriormente, ok? Portanto, podemos ver que já foi resistência aqui 2 vezes, aqui já foi suporte, portanto, é uma zona importante. E o que é que nós fazemos à medida, eu vou esticar aqui, o que é que nós fazemos à medida que o par vai avançando? Nós vamos esperar que ele chegue aqui próximo da nossa resistência. E depois, quando chega aqui próximo da nossa resistência, nós vamos ter que aguardar. Das duas, uma. Ou o par fura, e neste caso, neste exemplo aqui, já furou.
Podemos ver que o par aqui furou. E o que nós temos que esperar sempre é por um pullback à zona. Ou seja, o que é um pullback? É quando o preço, depois de furar a nossa resistência, vem fazer um movimento de baixa novamente. Portanto, ele consegue furar, vem bater novamente aqui e é aqui que nós vamos entrar no sentido da tendência, que neste caso é uma tendência de alta. Portanto, nós só vamos procurar por entrar comprados. Nunca vamos procurar por vender, sempre por comprar. E o que é que nós iríamos fazer então aqui? Era esperar aqui por um bater na zona. Mais ou menos, obviamente que nem sempre vai dar. Aqui, o que nós temos aqui, isto é um pouco mais para traders já com mais experiência. Nesta situação aqui, poderia ter sido uma situação de entrada. E porquê? Porque esta situação que aqui temos, esta vela, juntamente com estas duas velas, fazem um engolfing de alta. Ou seja, estas duas velas fazem um engolfing de alta. É uma figura de mercado em que mostra que a vela a seguir a esta de queda foi uma vela que engoliu a anterior. Ou seja, é um engolfing de alta. O que é que nós poderíamos ter feito aqui? Eventualmente, poderíamos ter feito a nossa colocação da nossa entrada, com um stop loss abaixo do nosso suporte e com um take profit sempre a rondar os 2, 1 para 2. Ou seja, neste caso o que eu vou procurar sempre é por ir buscar um risk-reward de 1 para 2. Ou seja, o que isto significa é que, podem ver aqui, eu estou a arriscar um risk-reward de 2, ou seja, eu estou a arriscar 1 euro para ir ganhar 2. E o que é que nós fazemos? Nós entramos e vamos ver o que é que vai dar. E pronto, saímos na operação aqui em cima. O que é que isto significa? Significa que se eu tivesse uma conta, por exemplo, de, sei lá, de 100 euros, e se eu estivesse a arriscar 2%, estaria a arriscar 2 euros para ir ganhar depois 4. Ou seja, nesta operação já teria feito 2%, peço desculpa, já teria feito 4% da minha conta nesta pequena operação. O que é que eu vou continuar a fazer? Eu vou continuar a fazer o que eu fiz anteriormente, ou seja, eu vou continuar a desenhar suportes e resistências. O próximo suporte ou a próxima resistência poderá ser aqui esta zona. Porquê que é esta zona? Tenho que olhar sempre para o lado esquerdo para perceber o que é que está a acontecer. E o que é que está a acontecer é o quê? Vamos ver aqui. Ou seja, temos aqui uma resistência, resistência, resistência. Vamos olhar para o par e vamos ver que aqui, eu vou apagar agora esta nossa entrada. Vamos ver que aqui teríamos tido uma oportunidade também de entrada. Onde? Aqui nesta zona. Ou seja, temos aqui uma Morningstar, ou temos aqui um martelo, conforme quiserem entender, isto para os mais avançados, por isso é que a análise técnica é muito importante saber a análise técnica para sabermos quando é que podemos entrar, onde é que a nossa análise técnica está aqui nesta zona. Ou seja, o que é que me iria dar o meu gatilho de entrada seria esta vela aqui. Ou seja, este martelo que nós vemos aqui seria o ponto que me iria dar entrada. Okay? Basicamente, eu tinha saído e tinha voltado a entrar, ou seja, ele tirou-me da operação, voltou a fazer o pullback à zona de suporte que eu tinha traçado e voltou-me a dar aqui uma indicação de entrada. Onde é que eu iria entrar? Obviamente iria entrar aqui, com o meu stop loss ligeiramente abaixo e com um risk-reward de 1 para 2, sempre. Trabalhar de 1 para 2. Significa que eu posso perder 2 vezes e eu ainda fico no 0 a 0. Ou seja, se eu ganhar uma, estou sempre com uma margem de avanço face aos lucros. Neste caso, o meu 1 para 2 seria aqui, nesta zona. Vamos traçar, ou seja, eu ao entrar teria sido retirado nesta vela que aqui vemos e teria feito mais, obviamente, 4%. Okay? Estaria a arriscar 2% para ganhar 4%. Já tinha feito, sei lá, numa questão de uma hora e meia, já teria feito 8% do valor da minha conta. Obviamente que estes percentuais são sempre diferentes de pessoa para pessoa. Há pessoas que gostam de arriscar um pouco mais, há pessoas que gostam de arriscar um pouco menos. Eu não te vou sugerir o que é que tu deves fazer. Cada trader é um trader. Cada trader tem que ter o seu sistema, digamos, de análise e de risco. Mas, neste exemplo que eu te estou a dar, em que nós entramos, sempre que entramos, arriscamos 2% do nosso trade, 2% do nosso valor que temos na corretora e apontamos sempre para ir ganhar 4, neste caso 1 para 2 e neste caso já teríamos feito 8. O que é que nós vamos então aqui fazer? Já ganhámos 2 vezes seguidas, eu agora vou voltar a traçar novamente suportes e resistências. Neste momento o par disparou lá para cima, eu aqui para trás já tenho aqui ainda mais informação, ou seja, a partir do momento que ele me tirou aqui nesta operação, eu posso ver que tenho aqui uma nova resistência nesta zona.
E, obviamente, aqui, o que é que iria acontecer? Nós iríamos esperar que o par furasse, fizesse o pullback e, neste caso, teríamos tido aqui uma perda, porque temos que ser reais e temos que ser concretos. Ou seja, ao ver esta situação, sem ver o que é que se tinha passado, porque, obviamente, a gente não sabe o que se vai passar, este teria sido o fator que me faria entrar nesta operação com um valor de 1 para 2, ok? Arriscar 2% para ganhar, arriscar 2% para ganhar 4%. E neste caso, o que teria acontecido é que eu teria perdido esta operação. O que é que isto significa? Significa que em 3 operações eu tinha ganho 8%, menos 2, menos 4, estaria ainda nos 4% positivo. Portanto, podes ver que é muito importante trabalhar com um risco-reward saudável, neste caso, no mínimo de 2 para 1. Ou seja, sempre que eu ganho 2 vezes, eu ainda tenho a possibilidade de poder falhar várias vezes e ainda ficar no positivo, ok? Aqui já não temos mais históricos, eu vou avançar aqui para trás ou vou procurar um outro par qualquer. Vou procurar aqui o GBP-USD. Temos aqui um GBP-USD com uma tendência de alta, neste caso, vamos imaginar que está aqui. Obviamente que a primeira coisa a fazer seria colocar então o nosso suporte aqui em baixo. O próximo ponto seria colocar a nossa resistência aonde? Onde é que nós iríamos colocar? É olhar para o lado esquerdo e ver, já temos aqui vários pontos, esta seria a nossa resistência. E o que é que nos faria ganhar aqui? O que é que nos iria dar aqui indicação de entrada? Ou seja, todo este preço que aqui está, com este engolfing de alta, este seria um ponto interessante a entrar, com esta vela que me estava a dar um sinal de entrada em alta, de engolfing de alta. Eu iria arriscar os meus 2% para ir buscar 4%. E obviamente que em meia dúzia de horas teríamos tido mais um trade positivo, ou seja, 4, 4, 8, perdemos 4, ficámos com 4 e agora estaríamos mais 4, já estaríamos com 8. Em apenas 4 trades já teríamos 8% feitos da nossa conta. E é assim que as coisas funcionam. Eu vou aplicar aqui mais alguns exemplos, vou apagar agora aqui isto e vou procurar pela próxima resistência. Onde é que a próxima resistência está? Está aqui nesta zona. Porquê? Porque eu vejo que já foi resistência aqui anteriormente e o que é que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar que o par fure a resistência, bata no suporte e depois me dê algum sinal para eu entrar. E o que é que eu vou fazer então? Neste caso vemos aqui um gap de abertura, um gap de alta. Este gap de alta tem a ver com uma sexta-feira de certeza, como é óbvio. Sexta-feira, podem ver na parte de baixo, ou seja, quando o mercado abriu com um gap de alta e o que ele fez foi bater aqui novamente, ou seja, ele abriu em alta, começou a cair e depois teve esta vela enorme de alta. O que nós temos que fazer é esperar, eventualmente, que o par se decida. O que é que ele vai decidir? Ou seja, o que é que aconteceu? Ele veio testar aqui a zona do suporte novamente e temos então aqui uma outra figura que já vimos aqui no vídeo, que é um engolfing de alta. Ou seja, temos este engolfing de alta que nos iria dar o sinal de entrada. O sinal de entrada, como é certo e como já vimos, será sempre a mesma coisa. Iríamos entrar aqui com um stop loss ligeiramente abaixo do suporte e com o risco-reward na ordem dos 1 para 2. Okay? 1 para 2. E teríamos sido, passado 3, 4 horas, teríamos sido retirados novamente com lucro. Basicamente é isto que funciona. Eu não vou continuar aqui indefinidamente a fazer isto, mas basicamente é assim que tu tens que perceber, em que em 5 operações aqui, perdemos uma, ganhamos 4, tendo em conta que em cada uma delas ganhávamos 4%. Podes perceber então que tínhamos ganho aqui nestas operações 5%, peço desculpa, ora 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12% da nossa conta teria sido ganha neste exemplo destes simples trades que fizemos aqui. Portanto, podes então perceber que não é difícil, é uma estratégia simples, é uma estratégia que tem que ser aplicada de forma real, ou seja, esta estratégia só funciona em movimentos de alta, tanto para cima como para baixo, ok? Tanto em tendência de alta como em tendência de baixa, e podes perceber que quando ele começa aqui a fazer este tipo de consolidação, aqui este tipo de consolidação aqui, que tu vês aqui, as coisas já não funcionam. Portanto, a primeira coisa que tu tens que perceber é escolher um par. Depois de escolher o par, tens que escolher um par que se movimente, como é o euro-dólar, com o GBP-USD e outros pares, com o dólar-iene, o dólar-franco suíço, ou seja, pares que já são muito batidos. A segunda coisa que tu tens que fazer é ir ao time frame, por exemplo, de 1 hora. Eu estou a fazer isto em 1 hora, mas tu podes fazer em 4, ou podes fazer em meia hora ou em 15 minutos. Tenha atenção que quanto mais pequeno for o time frame, mais as coisas poderão falhar. Ou seja, por isso é que 1 hora será o time frame indicado.
O que tens que fazer então é ir ao time frame, neste caso de 1 hora, olhar e perceber qual o ponto de situação. Neste momento, o que é que nós estamos aqui a fazer? Neste momento, nós não temos mais informação, porque, conforme eu disse, o mercado está fechado. O que é que eu iria fazer aqui face a esta situação, só para tu perceberes, uma vez que a gente não tem mais nada desenhado, e é assim que se opera sempre, é sem saber o que é que vai acontecer do lado direito. O que nós vamos fazer aqui é traçar aqui um pequeno suporte aqui, já foi resistência aqui, portanto, temos aqui um bom suporte. O que eu tenho que fazer neste caso, e visto que o GBP-USD está numa tendência de alta, ou seja, traça o meu suporte, traça a minha resistência, vejo que o par está aqui a testar. O que eu tenho que esperar agora, com a abertura do mercado no domingo à noite, é esperar que o preço venha aqui e então que me dê aqui algum sinal. Quando der então aqui um sinal, o que eu irei fazer é novamente entrar em buy, sempre em buy, porque a tendência é de alta, e fazer 1 para 2, um risk reward de 1 para 2. Ok? Neste caso, obviamente que a ideia aqui é entrar aqui nesta zona e esperar que o preço venha bater junto à zona da resistência. Se vai acontecer ou não, teríamos que esperar por segunda-feira e ver efetivamente segunda, terça ou quarta, vamos ver o tempo que ele vai demorar a desenvolver, mas como é óbvio, isto é a forma como tu tens que identificar. Escolher um ativo volátil, escolher um time frame correto, neste caso 1 hora, traçar o teu suporte e a resistência e esperar sempre, neste caso em tendência de alta, esperar sempre que o par faça isto que fez aqui, ou seja, ele subiu, bateu novamente aqui e é aqui que nós vamos procurar o nosso sinal de entrada que iria acontecer esta zona e obviamente daqui é esperar que o preço venha bater à nossa zona de um risco reward de 2 para 1. Ok? Portanto, é a estratégia mais simples de aplicar nos mercados financeiros. Apesar dela ser simples, na prática às vezes não corre tão bem por causa dos nervos das pessoas, por causa dos stresses, mas tu se fores com calma e se perceberes aquilo que eu te estou a passar aqui, vais ter uma boa margem de acerto. Como pudeste ver, é uma estratégia simples, uma estratégia relativamente eficaz, é uma estratégia que funciona bem quando aplicada de forma correta, ok? Obviamente que vais ter sempre trades positivos, vais ter sempre alguns negativos, faz parte do processo e lá está. Quando as coisas são apresentadas pela primeira vez, se é a primeira vez que estás a implementar, é normal que vais ter algumas dúvidas. A única coisa que tens de continuar a fazer é entrar e a sair e a cometer os erros todos que tiveres que cometer, que faz parte do processo de aprendizagem. A partir do momento em que começas a dominar a técnica, é muito mais fácil e aí sim tu vais começar a perceber que ganhas mais vezes do que aquelas que perdes. E é esse, digamos, o objetivo de qualquer trader, que é ganhar mais do que perde, ok? Espero que tenhas gostado do vídeo. Se é a primeira vez que estás aqui no canal, subscreve, ativa as notificações e dá-nos aí o teu like, que vai ajudar o canal a ser visto por mais pessoas. E quero-te deixar também aqui mais um recado, que é o meu Instagram. Estava constantemente a ser hackeado, estavam sempre a copiar o meu Instagram e a abordar as pessoas com esquemas de criptomoedas e não sei do quê. Ou seja, não te deixes enganar. Primeiro que tudo, o meu nome foi mudado agora. Eu mudei o meu nome no Instagram para Luís Barata Forex Trader Oficial. Se não tiver oficial no meu nome à frente, não sou eu. Segundo, outra coisa que tens que saber é que eu não abordo ninguém no Instagram. Okay? As pessoas falam comigo e eu respondo. Obviamente que eu não te vou abordar pela primeira vez no Instagram, portanto, não te deixes enganar. Eu não ando à procura de te impingir nada. Portanto, se alguém te for abordar com esquemas de criptomoedas, decididamente não sou eu, ok? Um grande abraço para ti e até ao próximo vídeo.